Muito obrigado. É uma satisfação enorme vir aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a acolhida que eu recebo. Ofereço o meu abraço ao presidente da FECAM, o prefeito Volney Morastone, de Itajaí. E, por meio dele, eu quero me confraternizar com todos aqueles que nos dão a honra e dão uma grande demonstração de espírito público, de interesse, estarem aqui reunidos com esta força neste momento tão importante para o Brasil. Eu gostaria também de mencionar o presidente do SIGA, o Moisés Disman, o presidente da EGEM, prefeita de Vargem, Milena Becha, o presidente da Ares e prefeito de Chapecó, Luciano Boulegon, o presidente do Sim Catarina e prefeito de Abdon Batista, Lucimar. Realmente é uma presença maciça e que, de fato, deixa a todos bem impressionados com o futuro de Santa Catarina e, particularmente, dos municípios de Santa Catarina. Eu acredito que a FECAM é um exemplo da força do movimento municipalista, particularmente aqui no estado de Santa Catarina. São 3 décadas de atuação baseada numa visão que serviu para dar um nome a esse evento e a esta cidade, né? Mas particularmente para esse evento, né? Que é Cidades para Pessoas e Soluções para os Municípios. Esta força municipalista, a meu ver, está relacionada com o espírito das pessoas de Santa Catarina, um estado de gente trabalhadora, de empreendedores, do setor público, setor privado. Vocês, prefeitos, estão mais próximos, vereadores, todas as autoridades municipais estão mais próximos da população, conversam com as pessoas no dia a dia e ouvem as demandas e sentem e verificam diretamente as necessidades. Ouvir a população, portanto, é a realidade cotidiana de todos vocês. Muito importante isso, é uma parte fundamental e básica do Estado brasileiro. Porque antes de pertencer a um país, as pessoas pertencem a uma cidade, evidentemente. E é nas cidades e nos municípios que as pessoas solicitam, como vocês sabem melhor do que todos, educação, saúde, segurança, enfim, os serviços públicos de qualidade. Eu gostaria agora, no entanto, de olhar o país de forma nacional e olhar como, em última análise, políticas econômicas, políticas públicas federais chegam no município e nas prefeituras. Vamos tomar o país como um corpo humano. E a economia é o coração. Tudo depende dela. Se o coração não está bem, por exemplo, usando o corpo humano, alguma parte do corpo sofre porque o sangue não chega da maneira como deveria chegar. Se a economia não vai bem, faltam recursos para educação, saúde, segurança, infraestrutura, inovação e crescimento econômico. Vocês, administradores públicos, sabem que a economia tem que estar saudável para garantir o pagamento dos benefícios sociais, por exemplo, das aposentadorias e do Bolsa Família. Tem que estar saudável para que não falte apoio para o SUS, uma conquista dos brasileiros. Não pode faltar recursos para a educação, do qual depende o futuro do país. Não pode faltar dinheiro para combater a insegurança que ameaça o nosso presente. Temos que discutir funções e responsabilidades. E esta é uma visão fundamental. Acho que é uma prioridade do próximo governo e do próximo presidente. Discutir as funções e responsabilidades do governo federal, estados, municípios e a parcela de arrecadação de tributos que estão direcionadas a cada um desses entes federativos. Portanto,
como tem sido tema de discussão dos diversos encontros de prefeito que tenho participado, nós temos que rediscutir o Pacto Federativo Brasileiro. É fundamental isso, né? Para isso, nós temos que começar enfrentando uma questão central, que já começamos, que foi a conciliação entre um déficit público elevadíssimo do governo federal e dentro desse processo, como viabilizar não só a manutenção, mas o aumento dos repasses da União para os municípios, o que deve ser o objetivo e que é o objetivo. A prioridade do próximo presidente, portanto, deverá ser o avanço das reformas fundamentais, em especial a da Previdência, para que haja margem para ampliar os repasses baseado no novo Pacto Federativo. Isso é fundamental. Quer dizer, apesar de toda a concentração tributária na União, que existe, os senhores sabem, a senhora sabe disso, melhor do que todos, o déficit do governo federal em 2017 foi 124 bilhões de reais. Isto, apesar de todo o corte de despesas feito nos últimos anos, de despesas discricionárias. A razão é exatamente o aumento das despesas obrigatórias. Agora, quando se fala em reforma da Previdência, o que é fundamental, é muito importante deixar claro algumas coisas que não estão tão claras. Em primeiro lugar, é a questão da preservação de direitos, principalmente aqueles de renda menor. Na realidade, os seus direitos nos primeiros 20 anos da reforma são ampliados e depois são mantidos. Hoje, os 20% de menor renda no país, eles não conseguem, na sua grande maioria, completar os 35 anos de contribuição com carteira assinada. A pessoa contribui 35 anos, trabalhador, precisa ter a carteira assinada. Ou ser autônomo. Aqueles que não conseguem contribuir, o que ocorre? Eles se aposentam por idade, que nos termos da Constituição atual é 65 anos de idade. Então, a população de renda menor já se aposenta aos 65. Né? Com a reforma proposta, esta idade nos primeiros 2 anos cai para 55. Depois vai subindo gradualmente, durante 20 anos, até chegar aos 65 anos. Muito bem. Então, a pergunta é, como é que vai se fazer o efeito da reforma da Previdência? Muito bem. É exatamente aumentando a idade mínima daqueles de salários elevados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia eu recebi um e-mail de um cidadão, que eu não conheço, mas que me mandou um e-mail dizendo o seguinte: olha, eu comecei a contribuir aos 18 anos de idade como estagiário e eu planejei a minha vida para me aposentar aos 53, com 35 anos de contribuição, portanto. Né? E aí ele continuou. E eu não gosto de trabalhar. Eu prefiro me aposentar e gozar a vida. Perfeitamente. Por que o senhor acha que eu deveria trabalhar mais tempo? Eu digo, do meu ponto de vista, o senhor poderia se aposentar aos 45, não tem problema. Eu acho que teria grande problema. Só tem um problema importante, é que quem paga a sua aposentadoria é o povo brasileiro. E esse povo está sofrendo dificuldade. Então, nós temos que dar condições a que todos tenham igualdade de condição, porque os mais pobres estão se aposentando aos 65, o senhor está pretendendo se aposentar aos 56, 53 no caso, não é verdade? Ele não me respondeu, não houve a tréplica, tá certo? Não houve, porque de fato é uma questão muito séria. E tem outras questões também.
referente à igualdade. Por exemplo, os salários elevados continuarão a ter condições de ter uma aposentadoria mais elevada. Só que, por exemplo, servidores públicos, só que farão uma contribuição para isso, do Funpresp. E, portanto, farão um autofinanciamento da sua aposentadoria no futuro, não fazendo com que toda a massa da população pague aquelas aposentadorias elevadas. Então, é uma questão de justiça que será assegurada também pela nova reforma, pela nova Previdência. Mas, além disso, tem a questão fundamental. Isso vai resolver o problema do déficit público federal, que vai permitir, aí sim, uma redistribuição de impostos e de responsabilidades, etc., para os municípios dentro do novo Pacto Federativo. Porque o problema hoje é que a grande despesa da União é a aposentadoria. 57% do orçamento de 17 foi gasto com a Previdência. Crescendo, e vai chegar a 80%. Daqui um pouco vai haver dificuldade, se não se fizer a reforma, daqui a alguns anos, para repasse, para emendas parlamentares e etc. Em resumo, é importante fazermos todas essas reformas e o Brasil ter condições de crescer, de fortalecer os municípios e também de ter uma economia e uma previdência mais justa. Hoje, nós já tivemos uma recuperação do crescimento do Brasil. Nós tivemos a maior recessão da história nos últimos anos, mas com políticas adequadas e com toda uma série de mudanças importantes, como o teto dos gastos públicos federais e outras reformas fundamentais, o país voltou a crescer. No entanto, a confiança está abalada por incertezas do período eleitoral, o que é normal. Isto é uma coisa esperável, porque isso se reflete nas expectativas econômicas. O consumidor que ia comprar um eletrodoméstico, muitas vezes, que ia financiar isso há 36 meses, fala, eu não vou assumir esse risco, eu vou parar esperando o resultado da eleição para saber o que vai acontecer no futuro do Brasil. Ou o investidor que ia comprar máquinas e equipamentos nas suas cidades deve ter situações muito desse tipo, apesar que o Estado de Santa Catarina está liderando o crescimento, mas é comum isso no Brasil, os estados nos municípios vemos empresas que falam, bom, eu vou esperar, eu estou com um plano de investimento pronto, mas eu vou esperar o resultado da eleição para ver. Então, isso é que será resolvido no devido tempo, no momento em que prevalecer a certeza de que o Brasil pode continuar retomando a consciência e a confiança, e consciência também, confiança e também continuar crescendo e crescendo cada vez mais. Fazendo as reformas fundamentais e, portanto, com as políticas corretas, o Brasil pode aumentar a taxa de crescimento, fundamentalmente, né? O Brasil cresceu nas últimas décadas cerca de um pouco mais de 3% ao ano nos últimos 25 anos. No entanto, se nós fizermos o ajuste por conta de questão de ter menos jovens entrando no mercado de trabalho, etc., que é o envelhecimento da população, que se reflete na Previdência, mas também na taxa de crescimento, essa taxa iria para um pouco mais de 2%. Mas com todas as reformas que estão sendo feitas na economia e que foram propostas nos últimos 2 anos, nós temos confiança de que essa taxa pode aumentar até 4% ao ano. E isso será fundamental e terá um efeito direto na arrecadação dos municípios. Isso é muito importante mencionar isso. Por quê? Porque quando eu cheguei já conversando, né, o presidente, a FECAM, o vice-presidente, a primeira pergunta que eu fiz, e aí, como é que vão as coisas? Dificílimas. Todos estão lutando com queda de arrecadação dos últimos 2 anos, situação dificílima, muitas vezes a máquina um pouco pesada, e nós temos dificuldade grande. Todos aqui estão com dificuldade muito grande, isso é no Brasil inteiro, né? Então, é muito importante que o país cresça, quer dizer, a saída disso é o crescimento. Existe, sim, controle de despesas, é importante, estamos fazendo isso fortemente, fizemos isso, estamos fazendo no governo federal, mas é muito importante que o país cresça, porque é isso que vai gerar receita para os municípios, no montante e na taxa de crescimento que vai viabilizar a política e os investimentos de todos.
Vamos falar agora sobre um ponto específico, que é saúde. O gasto total do governo federal com saúde no ano passado foi de 117 bilhões, o maior de todos os anos. No entanto, para se ampliar os repasses para o município, nos municípios na área de saúde, é necessário, de fato, rediscutirmos essa questão do Pacto Federativo e fazermos as reformas e garantir que possa o governo federal aumentar substancialmente o investimento em saúde e, em consequência, os repasses. Além de assistência técnica e condições de um melhor funcionamento do sistema. Por exemplo, a interligação, né, através da informatização de todos os hospitais públicos do país, as unidades pequenas, médias e grandes, fazendo com que as pequenas, inclusive dos pequenos municípios, tenham acesso a todos os dados e etc., e as tecnologias dos hospitais maiores. Portanto, tem sim uma política federal consolidada e que deve avançar, e agora será fundamental o próximo governo para melhorar o sistema de saúde do país. Mas, paralelamente, também é necessário que o município tenha mais recursos, evidentemente, e recursos que não só provenham do aumento da arrecadação, mas do aumento dos repasses. Na assistência social, por exemplo, é possível aumentar, sim, os valores repassados anualmente. E essa despesa tem que ser prioritária. É preciso fortalecer o Centro de Referência à Assistência Social, né? Os repasses já subiram de 2,1 bilhões em 15 para 2,7 bilhões em 17. Mas é perfeitamente viável aumentar isso substancialmente. Vamos agora passar a outra área fundamental, o ensino. E aí eu vou falar do ensino básico inicialmente, né? Os países que se desenvolveram e saíram de baixa renda, como Coreia do Sul e China, fizeram isso investindo maciçamente na educação básica. Isso é fundamental, né? O gasto federal na educação tem crescido muito nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, é verdade. Por outro lado, foi direcionado à expansão das universidades. Expandiu-se, criou-se um grande número de universidades do Brasil, que também é positivo, é evidente. Só que agora nós temos que aumentar a qualidade do ensino superior. Mas, antes disso, é fundamental dar a prioridade ao ensino básico. E isto, sabemos hoje, é fundamentalmente algo executado pelos municípios. 67% dos estudantes hoje do ensino básico estão em escolas municipais, então, as escolas de responsabilidade dos municípios. Então, isto é crucial para o futuro do país, né? Há condições de se aumentar substancialmente esses investimentos, mas como? Voltamos no crescimento do país para aumentar a arrecadação e na repactuação federativa. E é isso, o futuro do país que está em jogo, um futuro que está sendo discutido e construído agora. Como eu já disse, o diálogo com a população é o dia a dia da grande maioria de vocês. Por isso, vocês conhecem tão bem as necessidades e as demandas da população. E desde que eu deixei o comando da economia, eu tenho procurado seguir o exemplo dos prefeitos. Eu tenho viajado pelo Brasil, conversado com as pessoas e dedicado o meu tempo a estudar cada vez mais exatamente o que o povo espera hoje do futuro presidente. E a pergunta muitas vezes que me fazem é: por que você quer ser, acha, se propõe, colocou seu nome à disposição do partido para ser candidato a presidente? A minha resposta não é por quê, é para quê. É para garantir que o Brasil não entrará novamente em crise. Temos que garantir que o país vai continuar crescendo, gerando renda, aumentando emprego, que é fundamental, não deixar que a inflação suba e destruir o poder de compra da população. E, por último, mais fundamental para todos, o aumento da arrecadação. Garantir que a arrecadação aumente dos municípios,
dos estados e da União, visando garantir o serviço público da população. Para isso, nós temos que garantir o crescimento. Temos que garantir o crescimento. Primeiro, porque gera emprego, que é a maior e melhor política social que existe. É evidente que, por exemplo, políticas como Bolsa Família são fundamentais, estão sendo e deverão ser reforçadas, né? O programa Progredir, tudo isso, são políticas fundamentais. A política social é crucial, como sabemos, para atender aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Mas nós temos que oferecer cada vez mais a possibilidade de que todos possam ter um emprego digno, possam ter a capacidade de trabalhar, de crescer, sustentar a sua família e colaborar para o país. Nós temos, portanto, que, com isso também, não podemos sempre deixar de enfatizar, garantir recursos para os serviços públicos fundamentais nos municípios, nos estados e no governo federal. Eu tenho constatado o quanto os eleitores brasileiros começam a estar cansados. Eu vi um exemplo na semana passada ou na outra, em Minas Gerais, de uma eleição municipal, por um evento qualquer, houve a necessidade de haver uma eleição extra-municipal. O número de abstenção foi impressionante. Abstenção no sentido de voto em branco, nulo, etc. A maioria da população. Isto é preocupante. Por quê? Porque significa que, muitas vezes, as propostas não estão atendendo o que a população está esperando. Não é isso? Por quê? Porque os eleitores brasileiros estão cada vez mais rejeitando promessas simplesmente grandiosas, mas sem qualquer evidência de que serão cumpridas. É muito importante, portanto, apresentar uma política baseada em resultados, não é? E é isto é que nós temos condições de apresentar. Não é? Resultados concretos. Trabalhamos, eu particularmente fui presidente do Banco Central durante 8 anos, de 2003 a 2010, fizemos um trabalho que gerou um controle da inflação, 60 milhões de brasileiros entraram na classe média, foi um período de crescimento, um período de controle da inflação. Voltamos agora à atividade pública no ano de 2016, né, como dados pelo presidente Temer, e aqui, no ano de 2016, tiramos o Brasil da maior recessão da história. E, portanto, não só naquela oportunidade, quando eu fui convidado pelo presidente Lula e estive como presidente do Banco Central, um Banco Central independente, autônomo, por 8 anos, funcionou muito bem, e agora, novamente, apresentamos resultados. Então, agora, o que nós estamos propondo é que, não só vamos continuar gerando crescimento, renda e arrecadação, mas também investimento nos serviços públicos fundamentais. A crise que enfrentamos foi a maior da história, maior que a Grande Depressão de 29. A recessão destruiu mais de 7% do PIB. Ainda tem muito a ser feito. O Brasil chegou a ter um número de desempregados superior a 12 milhões de pessoas, né? Um número enorme de desempregados. Portanto, o Brasil já criou empregos, sim. Nos últimos 2 anos, o número de empregos aumentou 2 milhões de pessoas no Brasil, de 89,5 milhões de brasileiros trabalhando para 91,5 milhões de brasileiros trabalhando. Agora, o desemprego não caiu. Por quê? Porque muitas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho vieram ao mercado de trabalho, o que é bom. Só que significa que um número grande de pessoas continuam procurando emprego. E nós temos, portanto, que continuar criando emprego, gerando renda. Não podemos voltar atrás, não é? É muito importante continuar na direção certa e continuar cada vez mais dando esperança à população, no sentido de que, de fato, os empregos continuam a ser criados, a renda continua a aumentar, a inflação continua controlada, os serviços públicos, portanto, estão melhorando em função do aumento da arrecadação dos municípios, dos estados e da União. Muito bem. Há 40 dias, tão longo, parece 40 anos, né? 40 dias, quando eu deixei o Ministério da Fazenda e já comecei a rodar para o Brasil, eu tive, de fato, uma sensação de
dever cumprido de ter a oportunidade de ajudar o Brasil a vencer 2 crises em 2 oportunidades. Só que tem muito a ser feito. Esta é a parte que nos dá a maior responsabilidade. Nós sabemos que a população sente, e com razão, que tem muito a ser feito. O desemprego continua tão elevado, o país caiu muito e demora tempo para voltar, né? Existe todo um processo e a máquina pública precisa de ser recomposta, né? E para isso precisa de tempo, precisa de aumento, precisa de crescimento, precisa de arrecadação. Mas nós colocamos os alicerces, né? E nós agora precisamos construir uma economia onde o país deixe de viver os solavancos. Uma hora cresce, outra hora em crise. Se nós olharmos o Brasil nos últimos 60 anos, nós vamos ver que sempre tivemos isso. Crescia, tinha um problema fiscal normalmente, voltava a cair, chega do final da década de 50, depois década de 60, teve problema, voltou a crescer no milagre brasileiro dos 70, depois crise nos anos 80, depois hiperinflação, depois o plano real, depois voltou a crescer, depois em 98 teve crise, e depois melhorou, voltou a crescer em 2003, depois crise de novo em 2014, 2015, 2016. Muito bem. A economia, portanto, é o coração, né? Deve-se cuidar da economia como a mãe cuida de um filho recém-nascido. É atenção 24 horas. Não se pode descuidar nunca, principalmente uma economia em recuperação. Vocês, administradores públicos, sabem que é fundamental, portanto, garantir os recursos para o pagamento dos benefícios sociais, a aposentadoria, o Bolsa Família e todos os serviços públicos básicos. Não pode haver falta de recursos para o SUS, uma conquista para a educação, como mencionamos. É muito importante, né, a colaboração e o empenho de todos. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Quando nós estávamos discutindo com o Congresso a aprovação da repatriação de capitais, era obrigatória, por lei, a participação dos municípios no imposto em si, né? O imposto a ser pago, mas não era na multa. E nós, então, introduzimos lá exatamente uma cláusula e conseguimos aprovar, repartindo, sim, uma parcela importante da multa para os municípios. Por quê? Porque julgamos ser fundamental. No começo de 17, agora, desculpe, no começo de 18, final de 17, foi aprovado exatamente aquele repasse extra para os municípios de 2 bilhões de reais. De novo, reconhecendo o papel fundamental dos municípios. Eu quero dizer que eu tenho aprendido muito com os prefeitos em todas as conversas que temos tido. Eu quero fazer o que vocês fazem com a população, ouvi-los, encontrar juntos as soluções. Minha sala estará sempre aberta. Eu tive uma carreira no setor privado de 30 anos. Trabalhei numa organização global, presidi uma grande organização global no exterior e, baseado nessa experiência, num determinado momento, em 2002, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para retribuir tudo aquilo que a educação pública brasileira tinha me proporcionado. Eu nasci em Goiás, estudei em escola pública e não só estudei em escola pública no ginásio, na época, científico, etc., mas também depois na universidade e na pós-graduação. E aprendi de que o improvável é só uma questão de oportunidade. Eu sei que devo ao país tudo o que sou e quero que todos possam ter a mesma chance, a mesma possibilidade, educação de qualidade para todos. Meus pais eram funcionários públicos, mas eu aprendi aí a lição do trabalho duro, do trabalho honrado. E eu tenho orgulho de dizer que o meu Brasil, o Brasil que eu penso, é o Brasil do tamanho do sonho de milhões de brasileiros. Eu, portanto, quero ter a honra de servir o país mais uma vez como presidente da República, mas basicamente para trabalharmos todos juntos para construir o Brasil que todos os brasileiros querem. Muito obrigado.
Agradecemos então ao ministro, né, também essa deferência de estar aqui no nosso Congresso do Municipalismo Catarinense. Desejamos todo sucesso aí na caminhada à presidência da República.